Nesse vídeo a gente vai falar sobre os principais pontos para você ter um 2024 de sucesso, para você superar os desafios da sua vida como empreendedor no segmento fitness. Então vem comigo nesse vídeo. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 desafios que você, como dono ou dona de academia, estúdio ou box, vai precisar enfrentar durante 2024 para ter sucesso. A gente vai trazer a problemática, o desafio, mas também vamos trazer as soluções, algumas dicas para você sair bem nessas situações. Mas sabe qual desafio? É super simples, clicar no se inscrever, no curtir e compartilhar o vídeo, tá? Esse desafio você mata rapidinho e vai ter um grande impacto no seu ano. Porque se você se inscrever no canal, com certeza vai receber conteúdos novos toda semana e esses conteúdos, por sua vez, vão te ajudar a subir de nível. Conteúdo sobre gestão, marketing, vendas. Então já deixa aí a sua inscrição, deixa a sua curtida. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O primeiro desafio que todo gestor e gestora de negócio fitness enfrenta é a falta de tempo. Muitas vezes acaba tendo que fazer contratação, gestão de equipamentos, tem que fazer também a gestão financeira, muitas vezes até mesmo cuidar da parte técnica, que seria dar as aulas ou fazer a gestão de um time de instrutores. O dono de um negócio fitness é um dos profissionais mais versáteis e mais multidisciplinares que a gente vê no mercado hoje. Pelo menos na obrigação, né? Deveriam estar fazendo e muitas vezes estão fazendo de fato. E por isso é natural que no final do dia sempre fique aquele sentimento de falta tempo. E até mesmo academias, estúdios que têm um pouco mais de equipe, já tem lá umas 10, 15 pessoas, eu ainda falo com os donos desses negócios e eu ouço muito esse tipo de reclamação, mesmo quando não é um negócio pequeno, né? Iniciando ali. Porém, entretanto, todavia, tem uma frase muito bacana que eu aprendi com um dos meus maiores mentores, que é a seguinte: não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Ou seja, no final do dia é tudo sobre priorizar e eu vou te dar um exemplo. Se eu te perguntasse se você tem tempo para fazer 5 postagens no seu Instagram por semana, para gerar demanda, para gerar novos alunos, talvez você me respondesse: não, Douglas, eu não tenho tempo para estudar o tal do Photoshop e fazer a arte, menos tempo para criar o conteúdo, eu tenho que fazer X, eu tenho que fazer Y. Tá ok. Mas se eu te falasse que se você fizer essas 5 postagens, você poderia aumentar o ticket médio da sua academia em 4 vezes, porque seria tão poderoso que as pessoas iam literalmente implorar para treinar aí no seu negócio. Talvez você já mudasse sua abordagem. Não, mas espera aí, então vai valer tanto a pena assim que eu posso deixar de fazer algumas outras coisas e focar nisso aqui. Claro que isso é um exemplo esdrúxulo, mas o fio da meada é que se algo é importante, a gente prioriza e tira outras coisas em detrimento. No final do dia, praticamente tudo é possível. Claro que umas coisas são mais extremas. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa para fazer uma nova abordagem, uma nova estratégia, uma nova ação. Mas ela é possível. Então a gente tem que começar por aqui. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então o que a gente tem que fazer? Eu acho que você já entendeu o fio da meada, né? A gente tem que priorizar melhor. Então, já dando gancho para as dicas, né? Como que a gente faz para ter mais tempo? A gente prioriza melhor. E como a gente prioriza melhor? A primeira forma é definir o que de fato são prioridades, né? E o que é prioridade para você? Você tem que olhar para os seus números. Se você está com poucos alunos ativos, você tem que colocar mais energia no marketing e nas vendas. Se você está tendo uma entrada baixa de alunos, né? Você foi lá no seu sistema, olhou a evolução de novos alunos, viu que está baixa, significa provavelmente que o seu marketing e vendas não está sendo efetivo. Logo, faz sentido você colocar um pouco mais de energia aqui. E você foi lá na sua dashboard do sistema, olhou o relatório de fidelização de alunos e viu que a sua fidelização ela tá boa, ela tá até acima da média. Então talvez não faça sentido colocar tanta energia nisso, pelo menos não agora. A gente pode voltar a olhar para isso depois. No momento, vamos focar em marketing, em adesão de alunos. E aí você já tem uma prioridade, que seria a aquisição de alunos. Novamente, isso é um exemplo simples, né? Você vai ter várias áreas aí do seu negócio para ter que lidar: financeiro, contratação, desenvolvimento de colaboradores, marketing, vendas, fidelização de aluno, infraestrutura. Então você tem que olhar para todas essas áreas, verificar o que precisa ser feito, manutenções, contratações e etc. E depois você começa a bater isso como seus objetivos prioritários, que podem ser aumentar a aquisição de alunos, aumentar a fidelização. Você não pode estar fazendo jamais coisas que não são prioritárias, que o nosso cérebro engana a gente. Muitas vezes ele vai tentar fazer com que a gente gaste mais tempo com aquelas tarefas simples que a gente já está acostumado, que estão na nossa zona de expertise, de conforto.
E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, ter as prioridades bem definidas é a primeira e mais importante dica dessa parte. Em um segundo momento, você tem que então listar essas prioridades, literalmente todas elas, e quais são as ações que você vai tomar para chegar nesses objetivos. Então, a segunda dica aqui, para não te faltar tempo, é listar as suas atividades. E a terceira dica, ainda nessa seção de como não te faltar tempo, é utilizar aplicativos para gestão do seu tempo e das suas atividades. Eu, por exemplo, gosto muito de usar o Google Agenda para as minhas reuniões. Então, todas as minhas reuniões estão anotadas lá, aí eu não perco nenhuma reunião e eu consigo alocar blocos de horário de atividades que eu tenho que fazer. Exemplo, das 9 às 10 eu vou revisar o conteúdo que a agência de marketing mandou aqui para a academia. Das 11 ao meio-dia eu vou fazer uma reunião de desenvolvimento com aquele instrutor. Das 2 às 3 eu vou revisar o financeiro. Então você bloqueia a sua agenda para com as atividades que você tem que fazer, né? Isso é uma abordagem bacana. Você também pode usar softwares que permitem você fazer uma gestão das atividades, como o Trello ou o Notion. E por fim, delegue mais. Tem muita coisa que você faz no seu dia a dia que certamente você já poderia estar delegando, ou seja, passando para algum colaborador fazer. Lembrando sempre que delegar não é delargar, então você não vai passar para a pessoa de qualquer jeito. Você vai passar para uma pessoa que tenha potencial para fazer, você vai contextualizar ela, você vai dar um mínimo de caminho, de direção para ela estar fazendo isso de forma assertiva. Se certificou que fez tudo isso, aí você pode passar esse bastão. Então, em resumo, para não te faltar mais tempo em 2024 e você vencer esse desafio da falta de tempo, você tem que priorizar, listar suas tarefas, se organizar utilizando ferramentas como o Google Agenda, Notion, Trello e aprender a delegar mais. E o segundo desafio que você vai enfrentar em 2024 é lidar com a concorrência. Como eu já falei em outros vídeos, hoje no Brasil a gente tem em torno de 70 mil CNPJs ativos nesses quinais de atividade física, de ensino de esporte, ou seja, você tem pelo menos aí uns 70 mil concorrentes espalhados pelo Brasil e a demanda é crescente, né? Só ano passado foram mais de 9 mil CNPJs novos de concorrência para te enfrentar, para te desafiar. Então não tá fácil e a tendência é que continue não sendo fácil. E ainda tem o movimento das low costs que estão se propagando cada vez mais. Alguns anos atrás, a gente só ia ver uma delas em cidades grandes, né? Metrópoles com milhões de habitantes. Agora, a gente já está vendo esse movimento se intensificando em cidades de 500 mil a 1 milhão e também até algumas cidades menores, com 100, 150 mil habitantes. Pode ser que daqui a pouco aí na sua cidade, na outra esquina, literalmente abra uma low cost e isso pode ser um desafio bem grande para você. Eu não estou falando isso aqui para te desanimar, tá? Mas sim para ser transparente com você e te prover com essa informação que não vai ser fácil e a tendência é que seja cada vez mais difícil. Pelo menos você já está na frente da maioria. Você está ouvindo isso e você está, consequentemente, tendo tempo e conhecimento para reagir, para se preparar e não deixar a concorrência te atropelar. No final do dia tem muita coisa legal que você pode fazer para se diferenciar. O nosso canal aqui é um cinto de ferramentas para isso. A gente tem várias estratégias de fidelização de aluno, de marketing, de vendas, como eu já falei no começo. Então a primeira coisa que eu quero te dizer para você se diferenciar é buscar conhecimento de forma contínua. Não é um livro, não é um vídeo no YouTube que vai fazer você vencer a sua concorrência. E sim o que você vai construir e o que você vai adquirir de conhecimento ao longo do tempo. Assim como um grande instrutor, aquele personal super especialista, super famoso, ou até mesmo aquele médico, aquele advogado que está no topo da sua cadeia, não foi um livro que ele leu, não foi um vídeo, um curso que fez ele chegar lá. E sim anos e anos estudando e aplicando pequenas melhorias na sua carreira. O seu negócio é a mesma coisa. Você tem que melhorar aos poucos, melhorar aos poucos, melhorar aos poucos. Em determinado momento, você vira a referência e aí você tem hegemonia na sua região com uma academia de referência, com a maior fidelização, aquela que todo mundo quer treinar. O terceiro desafio que você vai enfrentar com certeza todo ano, esse aqui é inevitável, é a sazonalidade. Geralmente, naquela época mais fria do ano, que está começando ali por junho, a gente vê uma debandada dos negócios fitness, né? Literalmente as pessoas começam a ficar com muita preguiça e com muita aversão de treinar por causa do frio, e aí você tem que ter estratégias específicas para esse momento do ano, tá? Se você acabou de abrir o seu negócio e você não passou por esse momento ainda, você tem que ter ainda mais cuidado, né? Eu já vi vários donos de negócio fitness que começaram a investir cada vez mais e tiveram uma queda de caixa relevante nesse momento do ano e até não conseguiram cumprir com seus compromissos. Em média, os negócios fitness eles decaem o seu faturamento em 30% nessa época do ano. Mas isso só vai acontecer se você não tiver uma estratégia paliativa. E aí seria você fazer algo diferente, uma nova abordagem comercial, parar de vender planos curtos,
quando chegar ali próximo, né? Pô, eu não vou vender um plano trimestral no mês 4, no mês 5. Isso vai acabar no meio do inverno. É bem provável que a pessoa não renove. Então, eu vou oferecer agora só planos semestrais, só planos anuais. Então, tem uma série de estratégias comerciais, de marketing, com campanhas diferentes, comunicando a importância de começar a treinar durante o inverno para lá no verão conseguir o shape ideal, a importância da consistência, explicar para as pessoas que se elas pararem durante 2, 3 meses, dificilmente vão conseguir o resultado que estão almejando lá no final do ano. Então tem muita coisa legal que você pode fazer, tanto no marketing quanto nas vendas. Mas uma coisa é fato, você tem que traçar estratégias assertivas para lidar com a sazonalidade, porque se deixar, a maré vai te levar e ela não vai ser agradável. E o quarto desafio que você vai encontrar é a gestão de pessoas. Mas vamos definir o que é gestão de pessoas no final das contas. Trata-se de você desenvolver as pessoas da sua equipe em busca de um objetivo, né? Se fosse definir, seria construir time, direcionar em busca de um objetivo, né? Essa é a melhor definição, na minha opinião, para a gestão de pessoas. Se você já tem uma academia, um estúdio há algum tempo, provavelmente já percebeu que esse mercado tem uma rotatividade relativamente alta. E isso pode impactar muito na sua fidelização de alunos, né? E deixa eu te dar um exemplo aqui. Imagina que você acabou de receber um novo aluno chamado Fernando. E quem atendeu ele foi um instrutor que você já tem há muito tempo, que é muito bom, que é o João. Porém, por você não fazer uma correta gestão de pessoas, você acabou perdendo o João para sua concorrência. Só que o Fernando, ele só estava com você porque ele se conectou muito bem com o João. O Fernando é um aluno que já passou por 3 academias e nunca se sentiu bem atendido. Ele era um perfil mais tímido, um perfil conformidade, um perfil um pouco mais difícil de lidar. Porém, o João era excelente em lidar com esse tipo de pessoa. Porém, na sua academia deve ter vários Fernandos, várias pessoas com esse perfil comportamental. Mas, se você tem um bom processo de gestão de pessoas, você mitiga, você diminui o risco de perder o João para sua concorrência. Eu já cheguei a ver vários casos de instrutor sair de uma academia para outra para ganhar a mesma coisa, ou para ganhar 100, 200 reais a mais. Tal qual eu já vi instrutores recusarem aumentos substanciais porque se sentiam bem numa academia, sabiam que tinha um plano de carreira, sabia que era um ambiente legal, que tinha uma cultura forte, percebia que o gestor investia no crescimento dele, com cursos, com treinamentos. Então, poxa, ele percebia que estava crescendo, recebia feedbacks de melhoria, feedbacks positivos, tinha um ambiente de trabalho legal e ainda gostava da cultura da academia. E por isso ele ficava lá, mesmo recebendo outras propostas de aumento e etc. Eu não vou trazer aqui muitas abordagens sobre gestão de pessoas, até porque isso é um assunto bem extenso, mas para sua alegria a gente já tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos sobre gestão de pessoas voltada para negócios fitness. Então, terminando esse vídeo aqui, você já vai lá e dá uma olhadinha nessa playlist que ela tá super interessante. E para finalizar, o quinto e último desafio, muito importante, que certamente você vai ter que enfrentar em 2024 para ter sucesso, é lidar com a montanha-russa emocional, que é empreender, que é fazer gestão de pessoas, que é ter que bater metas, pagar contas no final do mês. Longas jornadas de trabalho, lidar com questão financeira, contratar, demitir, bater meta, concorrência, tudo isso é como se fosse uma bola de neve, né? Que muitas vezes acaba abalando a gente emocionalmente falando. Muitas vezes a gente nem percebe, mas se você dá abertura para as pessoas ao redor te darem feedbacks, elas vão te falar esse tipo de coisa, tá? Você tá um pouco nervoso, aconteceu alguma coisa, né? Então tem uma dica extra aqui, né? Dê abertura para as pessoas te darem feedback de como você está se comportando, que certamente você pode receber um feedback que o seu comportamento está alterado sem muitas vezes você nem perceber, tá? Mas legal, como que a gente faz para lidar com isso? É muito mais complexo do que parece. Eu não quero ter a pretensão aqui de te dar um guia definitivo para isso, tá? Isso é realmente muito complexo, mas eu vou te dar umas dicas pontuais aqui que eu espero sinceramente te ajudar. E a primeira dica é: comece pela gratidão. Tem uma frase que eu gosto muito do filósofo Epicteto que diz o seguinte: que a sua ambição não acabe com a sua gratidão e que a sua gratidão não acabe com a sua ambição. Ou seja, pensa comigo, você já fez um negócio, por mais que às vezes esteja começando, tenha poucos alunos, mas você já tem. Tem muita gente que nem começou ainda. E se você já tiver alguns alunos, olhe para trás. Lembre do dia que você não tinha nenhum. Lembre do dia que você não tinha nenhum diploma ainda, nenhum negócio ainda. Tenha gratidão por onde você já chegou. Isso não desqualifica a sua ambição. Ou seja, vamos supor que você tem 80 alunos ativos aí no seu estúdio, beleza? E você quer ter 150 porque isso é o que cabe no seu negócio, no seu espaço físico.
Em vez de ficar triste porque você tem só 80, por que você não fica grato por já ter chegado em 80 alunos ativos? Essa mudança de perspectiva, ela muda tudo. Ela não desqualifica o teu objetivo. Você ainda quer chegar em 150 e você ainda vai chegar nesse 150. Porém, no tempo correto, estudando e trabalhando, melhorando aos poucos. Então essa frase do Epicteto, apesar de simples, ela é muito poderosa. Outra dica para lidar com as questões emocionais é compartilhar os seus sentimentos e os seus desafios. Mas tome cuidado com quem você vai compartilhar. Talvez não faça sentido você compartilhar sobre os desafios do empreendedorismo com alguém que não empreende. Talvez essa pessoa vá falar para você largar o negócio e fazer um concurso público. Então você tem que compartilhar com outros empreendedores, preferencialmente empreendedores de sucesso, ou com o seu sócio que está ali enfrentando os mesmos desafios diariamente junto com você. Mas é importante que você desabafe, que você converse com pessoas sobre os seus desafios. Ainda falando sobre como lidar com a questão emocional, uma dica poderosa é ter o tal do lazer consciente, que é, em vez de você parar várias horas do seu dia para rede social, TikTok ou para conversar com pessoas, a minha sugestão é que você tenha blocos específicos para ter esse lazer onde você se desconecta 100% de qualquer coisa relacionada ao trabalho. Enquanto você estiver trabalhando, você fica pleno naquilo, focado e só pensa nas suas atividades, nas suas prioridades que a gente falou antes, mas quando você sair dali, você foi tão produtivo, você fez tudo o que você precisava fazer. Logo, quando chegar o seu horário de lazer consciente, você foca em se divertir, em descansar, em ter o lazer consciente. Vejo pessoas que trabalham 14, 15 horas por dia, mas durante essas 14, 15 horas estão tendo alguns pequenos momentos de lazer ali no meio. Quer ficar conversando com os amigos, com o aluno, no TikTok, no WhatsApp, etc. Mas no final da semana estão cansadas, estão carregadas, ficaram 15 horas no ambiente de trabalho. Então a minha dica é, tenha blocos para descansar, o tal do lazer consciente. Ele sim vai te revigorar e te dar energia para continuar trabalhando no 100%. Então esses foram os 5 desafios que você vai ter que enfrentar em 2024 para ter sucesso aí na sua academia, estúdio ou box. E para finalizar, eu queria te deixar uma frase do Jim Rohn, que é a seguinte: não é o vento que decide para onde você vai, mas sim a forma pelo qual você ajusta as velas. Fique por aqui, se gostou, não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever. Um abraço e até mais.